E eu sei que você já tem ouvido o Senhor falar contigo. E eu sei que o Senhor, Ele vai falar mais ainda com você. Porque essa palavra, ela já falou tremendamente comigo. E eu fui impactada por essa palavra há uns 15 dias atrás. E o Senhor, Ele falou fortemente comigo. E eu sei que o Senhor, Ele vai falar com você também. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Eu também quero em Hebreus capítulo 11. E enquanto isso também quero saudar os nossos irmãos internautas com a paz do Senhor Jesus. Que o Senhor possa falar fortemente no seu coração nesta noite. Aleluia, glória a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 1 em diante. Aleluia. Versículo 1 e versículo 6, nós vamos ler. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. E o versículo 6 diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Aleluia. Sem fé é impossível agradar a Deus. E quando o Senhor me deu essa palavra sobre fé, sobre crer no Senhor, eu disse: Senhor, e nós estamos no tema da intercessão. E foi quando o Senhor falou comigo que é necessário ter fé. É preciso ter fé. A Bíblia diz aqui, acabamos de ler, que aquele que se aproxima de Deus é necessário crer que Ele exista. Se nós podemos orar, clamar e pedir, mas se houver dúvida no nosso coração, se for uma fé duvidosa, o Senhor, Ele não nos atende. Mas é necessário, aqui diz, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Aleluia, glória a Deus. E o Senhor me levou a uma palavra, um fato ocorrido, que está registrado no livro de Lucas, no capítulo 24, se você quiser abrir a sua Bíblia, no Lucas capítulo 24. Aleluia, glória a Deus. Nós vamos falar, porque muitas vezes nós falamos de fé, e nós falamos que nós temos fé, e nós falamos que nós confiamos e que nós cremos. Eu sou uma pessoa que eu nasci num berço evangélico, e quantas vezes nós temos anos servindo a Deus e nós achamos que nós temos fé suficiente, mas de repente nós nos vemos diante de algumas circunstâncias, de alguns problemas, e parece que nós não temos fé, parece que nós deixamos de acreditar. E é por isso que eu trouxe essa palavra para você nessa noite, para que você creia que Ele existe, para que você tenha fé para prosseguir e não parar, como já foi cantado nesta noite. Não parar, mas prosseguir. Aleluia. Aqui o capítulo 24 de Lucas, ele nos fala aqui sobre 2 discípulos, Cleopas e um outro que nós não sabemos o nome. E esses 2 discípulos, só que para nós entendermos um pouco o contexto que estava acontecendo, Jesus havia morrido. E esses 2 discípulos, eu não sei, você pode tentar perceber comigo nesta noite a situação daqueles 2 discípulos. Eles estavam tristes, estavam desanimados. Aqueles 2 discípulos, eles estavam frustrados. E eu acho que hoje em dia é o que nós mais vemos, são pessoas desanimadas, pessoas tristes, pessoas frustradas, pessoas decepcionadas com pessoas, pessoas decepcionadas com projetos falidos. E aqueles discípulos, eles estavam dessa maneira. Mas eles estavam dessa maneira porque Jesus havia morrido. Jesus morreu, Ele foi crucificado na sexta-feira. E aqueles discípulos, então, eles tomam uma decisão. E as decisões são muito importantes na nossa vida. Eu lembro que fazia e faz parte, né, da nossa oração. Jesus,
nos ensina a direção certa, nos ensina o caminho certo. Que nós não venhamos dar nenhum passo fora da tua direção, fora do teu propósito. Essa tem que ser a nossa oração. Mas aqueles discípulos, eles estavam completamente frustrados e angustiados. Eles tomam uma decisão. A decisão que eles tomam é de sair de Jerusalém. E eu já quero falar para você que a decisão de sair de Jerusalém, ela não provém de Deus. A decisão de sair do lugar da tua bênção, ela não provém de Deus. Não saia de Jerusalém, não saia do lugar onde Deus te chamou. Aleluia. E eles tomaram essa decisão de sair de Jerusalém. E o que eles fizeram? Eles pegaram um caminho, como diz aqui a Bíblia, o caminho de Emaús. E foram em direção a Emaús. Emaús era uma vila, era uma aldeia que estava a 11 quilômetros de Jerusalém. E eles saem de Jerusalém e vão para esta aldeia e pegam o caminho de Emaús. E no caminho de Emaús, eles começam a conversar. Eu não sei se você pode imaginar o que eles estavam conversando. Eu posso imaginar pelas palavras que eles falam depois com Jesus, mas eles estavam muito desanimados. E conversar com uma pessoa desanimada não é fácil. E dois desanimados, um desanima o outro. E não tem quem levante. Mas aqueles discípulos, eles estavam caminhando ali no caminho de Emaús e eles estavam falando sobre os acontecimentos. Só o que se falava em Jerusalém eram os acontecimentos. O que tinha acontecido? Jesus havia morrido, crucificado, uma morte terrível. E eles estavam conversando sobre isso. E a Bíblia diz aqui no versículo 15 que aconteceu que enquanto eles conversavam e discutiam, o próprio Jesus, aleluia, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Você pode imaginar essa cena? Eles estão completamente decepcionados. Jesus havia morrido. Eu acho que você não entendeu. Jesus havia morrido. Eles estão desanimados. Eles estão angustiados. A dor da perda de uma pessoa que nós amamos é uma dor muito terrível. E eles estavam com essa dor, eles estavam desanimados e estavam caminhando. E Jesus, o próprio Jesus, começa a caminhar com eles. Aleluia. Quando eles saem de Jerusalém, eles pegam o caminho de Emaús, eles praticamente estão desistindo de tudo, desistindo dos seus projetos. E a palavra de Deus, ela está falando muito forte nessa noite, para você não parar, para você não desistir. Não é hora de pararmos, não é hora de desistirmos dos nossos projetos. Eu quero dizer para você que houve uma época da minha vida que eu parei. Eu desisti de todos os meus projetos, eu desisti de tudo, eu desisti até mesmo de viver. Mas o Senhor, Ele está falando comigo e contigo nesta noite. Não desista, não desista dos seus projetos. E Jesus, quando Ele se aproxima ali, o interessante é que eles não percebem que é Jesus. Porque a Bíblia diz que os olhos deles estavam como que fechados, para que eles não o conhecessem. E é interessante que a Bíblia fala que o príncipe desse século, o príncipe das trevas, ele tem cegado o entendimento das pessoas, para que as pessoas não vejam, para que as pessoas não entendam a palavra de Deus. E eles estavam com os seus olhos como que fechados. Mas eu quero dizer para você nessa noite, que se você estiver com seus olhos fechados, aonde você estiver, se você não estiver conseguindo entender, nessa noite, o Senhor vai abrir os teus olhos e vai te dar luz e vai te dar entendimento da palavra do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E Jesus, Ele se aproxima ali deles, eles não percebem, e a palavra que o Senhor Jesus fala para eles é o seguinte: que palavras são essas que caminhando trocai entre vós? Que palavras são essas? E eu quero te dizer, quais são as palavras que tu tens dito? E quando o Senhor falou comigo essa palavra, eu confesso para os irmãos que eu fiquei envergonhada.
porque eu fui muito provada nesses 15 dias passados e recebi algumas afrontas no meu trabalho, recebi contas indevidas e eu pensava, Jesus está caminhando comigo, que palavras que eu vou dizer? A próxima vez que você for afrontado, a próxima vez que você estiver numa dificuldade, lembre-se, não esqueça dessa palavra. Jesus está com você. Quais são as palavras que você vai dizer? Será que serão palavras de desânimo como aqueles discípulos? Para eles, Jesus estava morto, mas Jesus estava ali caminhando junto com eles e eles não percebiam. Na tua dificuldade, o Senhor Jesus está conosco. Mas quantas vezes nós agimos como se Ele estivesse morto? É por isso que eu disse, sem fé, é por isso que a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus, é necessário. Aleluia. É necessário crer, é necessário ter fé. Muitas vezes nós falamos que cremos, nós falamos que temos fé, mas na hora da dificuldade, na hora que nós estamos enfrentando um problema, na hora que nós estamos diante de um desafio, então parece que Jesus está morto. Mas eu quero te dizer, é nessa hora que o Senhor Jesus se revela para nós. É nessa hora que nós temos que ter palavras de fé, palavras de ânimo, palavras de conforto, não palavras de desânimo. E foi a primeira coisa que Jesus pergunta para eles: que palavras são essas que trocais entre vós? Eu quero te dizer, na tua dificuldade, no teu dia a dia, no teu trabalho, quais têm sido as tuas palavras? São palavras de ânimos? São palavras de desânimo? São palavras de ânimo? Você tem agido como se Jesus estivesse morto? Ele morreu na sexta-feira e não ressuscitou? Ou você tem agido como se Ele estivesse caminhando contigo no caminho de Emaús? Alamanacheira, alamanás. Ele está conosco. Aleluia. E o Cleopas, que nós sabemos o nome dele, do outro nós não sabemos, ele responde para Jesus: és tu o único morador de Jerusalém? Será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe as coisas? Olha como ele estava tão cego, falando para o próprio Cristo, falando para o próprio Jesus. És tu o único morador de Jerusalém que não sabes o que tem acontecido em Jerusalém? Eu quero te dizer, Jesus sabe. Aleluia. Muitas vezes nós até oramos, pensamos que o Senhor nos esqueceu. Eu passei uma prova tão grande na minha vida, que eu falei: Senhor, o Senhor me esqueceu, o Senhor me abandonou. Mas não, Ele sabe de tudo, Ele sabe de tudo, Ele sabe. E Cleopas pergunta para ele: és tu o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu? As coisas que aconteceram? E Jesus vai um pouquinho mais além e pergunta: quais? E ele responde: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que era um profeta poderoso em obras e palavras. Aleluia, glória a Deus. Diante de Deus e diante dos homens. E como que os nossos líderes, os principais sacerdotes, o entregaram, o condenaram, o entregaram para ser morto e crucificado. E ele foi crucificado. Aleluia. E aí eu acho interessante aqui quando diz no versículo 21, que ele fala exatamente assim, olha: e a nossa esperança era que fosse Ele quem ia libertar, quem ia redimir a Israel. A nossa esperança era Ele, era. A nossa esperança não é mais, eles já não tinham mais esperança. Eu quero te dizer, há esperança. Aleluia. A esperança, a Bíblia diz no livro de Jó que há esperança para a árvore, mesmo que ela tenha sido cortada, o seu tronco venha morrer na terra, mas ao cheiro das águas ela brotará. Há esperança. There is hope. Existe esperança, porque Jesus está vivo. Não vamos agir como se Ele estivesse morto. Muitas vezes agimos como se Ele estivesse morto, como se Ele não tivesse ressuscitado. Mas aquele rapaz, ele diz ali, olha, a nossa esperança
era que ele fosse quem fosse redimir a Israel. Mas já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. E ele ainda lembra que é verdade que algumas mulheres foram ao sepulcro. Ele relembra o fato que as mulheres foram ao sepulcro. Tão interessante que elas foram ao sepulcro logo de madrugada, ainda escuro. Elas vão ao sepulcro, mas quando elas chegam, elas levam os aromas, levam as especiarias para ungir o corpo de Jesus. Mas quando elas chegam lá, a pedra foi removida. Aleluia. A tumba está vazia. Aleluia. E o anjo diz a elas: por que procurais entre os mortos aquele que vive? O nosso Deus, Ele está vivo, irmãos. Não vamos agir como se Ele estivesse morto. Não existe nada que Ele não possa fazer. Não existe problema que Ele não possa resolver. Não existe doença que Ele não possa curar. Não existe nada, problema difícil que Ele não possa resolver, porque Ele está vivo. Aleluia. E eles ainda se lembram, mas eles não creram nas mulheres. A Bíblia diz que eles não creram. E ele continua dizendo ainda que teve outros que foram e realmente viram que a tumba estava vazia, mas eles não viram. A palavra de Deus diz que bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Por isso nós temos que crer, nós temos que ter fé para chegarmos diante de Deus com confiança. Aleluia, glória a Deus. Então Jesus diz para eles assim: ó nécios e tardos. O que Jesus quis dizer com isso? Como vocês demoram para entender? É como o pastor Abraham Robson pregou certo dia aqui, que muitas vezes nós ficamos dando volta, no deserto, porque nós demoramos a entender. E Jesus diz para eles: como vocês demoram a entender? É mais fácil, irmãos, nós entendermos logo. É mais fácil nós confiarmos logo, colocar nossa confiança em Deus, porque Ele pode, Ele faz o impossível. Aquilo que eu e você não podemos fazer, Ele faz. E o Senhor Jesus diz: como vocês demoram a entender, para crer em tudo aquilo que os profetas disseram. Não convinha que o Cristo padecesse para entrar na sua glória? E a Bíblia diz que, começando por Moisés, eu creio que este foi um sermão de Jesus maravilhoso. Ele, começando por Moisés, ele começou a explicar todos os profetas, o que na palavra de Deus, o que nas Escrituras falava a respeito dele. E eu posso ficar imaginando, começando por Moisés, ele dizendo que o Cordeiro, ele é o Cordeiro vivo, que o Cordeiro que foi sacrificado, que o sangue que foi passado nos umbrais das portas já simbolizava a cruz de Cristo, porque Cristo, ele fez um único sacrifício, porque no passado, no tempo de Moisés, fazia-se sacrifícios, somente encobria o pecado, mas Jesus, o Cordeiro vivo que desceu do céu, ele veio para tirar o pecado do mundo. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. E começando por Moisés e discorrendo por todos os profetas, ele foi expondo tudo aquilo que era falado sobre ele nas Escrituras. E quando chega nessa parte, quando Jesus acaba todo o seu sermão, e eles chegam realmente em Emaús, o Senhor Jesus, ele faz com que vá adiante, e eles dizem para Jesus: fica conosco. Que palavra gostosa! Fica conosco. Você sente nessa noite arder o teu coração com essa palavra? Então diz para Jesus: fica comigo, mestre. Fica comigo. Aonde eu for, o que eu for resolver, o Senhor, ele vai na frente. O Senhor, ele está contigo no caminho. Não perca a fé, não perca a esperança, não pare no caminho. Ele pode resolver todas as coisas. Temos que agir como se ele realmente estivesse vivo, porque ele morreu, mas ao 3º dia ele ressuscitou. Aleluia, glória a Deus. E eles dizem: fica conosco. E o Senhor Jesus entra
e senta-se à mesa com eles. E ele pega o pão, ele dá graças, e no partir do pão, os seus olhos se abrem e eles veem que era o próprio Jesus que estava com eles. Aleluia. Os seus olhos se abrem no partir do pão. Eu creio que esta noite, no partir deste pão, porque o pão é a palavra de Deus, as escamas dos teus olhos vão cair, os teus olhos vão ter visão, para que você possa entender que Jesus, Ele pode sim resolver o teu problema. Jesus, Ele pode sim te tirar da depressão. Você que está me ouvindo, você que está em casa, você que desistiu da tua família, você que desistiu dos teus projetos, você que desistiu de ir à igreja, você que desistiu de buscar a Deus, sabe, você que desistiu das orações, volte a orar, volte a clamar. Aleluia, glória a Deus. Então eles dizem, ao final de tudo, eles dizem um ao outro: por acaso não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho Ele nos expunha as Escrituras? Eu quero te dizer que o meu coração nessa noite arde, e eu sei que o teu coração nessa noite também está ardendo, porque é a presença do Senhor que está neste lugar. Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia diz que no mesmo instante eles voltam para Jerusalém, de onde eles não deveriam ter saído. É tempo de voltar, é tempo de voltar a buscar a Deus, é tempo de voltar a jejuar. Se você jejua, jejue um pouco mais. Se você ora um pouco mais. Se você tem buscado a Deus, busque um pouco mais. É tempo de voltar a fazer a obra de Deus. É tempo de voltar os projetos, aqueles projetos que foram engavetados, aqueles projetos que foram desistidos, que você desistiu dos seus projetos. É tempo de voltar a fazer. É tempo de colocar em prática aquilo que o Senhor tem colocado na tua vida. Eu quero te dizer que o Senhor Jesus, Ele vai voltar. Nós somos a igreja do arrebatamento. E assim como Ele disse que Ele ressuscitaria, Ele também disse que Ele vai voltar. E nós esperamos o Senhor. Aleluia, glória a Deus. E nós esperamos o Senhor, porque nós sabemos que o Senhor, Ele está vivo. Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Não vamos agir como se Ele estivesse morto. Muitas vezes nós agimos como se o Senhor não tivesse ressuscitado. E eu li uma vez uma frase que me chamou muita atenção e eu nunca mais esqueci. Quando nos preocupamos, deixamos bem claro que nós achamos que Jesus, Ele não é suficiente para resolver o nosso problema. E então, fica essa palavra para você meditar, porque realmente, como nós somos falhos, porque quanto que nós nos preocupamos, e neste momento nós estamos deixando claro que nós não confiamos o suficiente no Senhor. Parece que Ele morreu, parece que Ele está tão distante, mas eu quero te dizer, Ele está do teu lado, no teu caminho, para resolver o que você precisa. Aleluia, glória a Deus. Jesus está vivo, Ele ressuscitou, Ele não está morto. Pode colocar, escreve aí para você não esquecer. Escreve no seu story essa semana: Jesus está vivo, Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Jesus está vivo. Eu agradeço essa oportunidade. Em nome de Jesus, agradeço aos pastores que me confiaram essa oportunidade. E saiba que o Senhor, Ele é fiel para resolver e fazer muito mais, como foi lido nesta noite. Ele faz mais, Ele faz além do que nós pedimos ou pensamos, porque Ele é Deus, Ele é fiel e Ele está conosco. Aleluia, glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.